Olá, boa noite. O programa Sexta com Excelência de hoje é sobre o sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio. A apresentação, feita aqui na sala de sessões da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, foi conduzida por Ricardo Ramírez Hernandes. Ele é o presidente do órgão de apelação da OMC. Também é mestre em Direito Comercial Internacional de Negócios. Acompanhe. Eu gostaria, primeiro, agradecer ao ministro Lewandowski pelo convite, a Fernando, Valtir também, e eu acredito que é a primeira vez que um tribunal latino-americano convida a um membro de um órgão de apelação, ou seja, recebe um convite formal, um membro de apelação. Eu acredito que isso deve ser reconhecido. Isso fala muito bem do tribunal, de uma visão global deste tribunal. Isso também fala bem do Brasil como país. O Brasil é muito importante no comércio e nas controvérsias também. Isso também falam bem do Brasil. E assim, o nome dos meus 7 colegas, eu tenho que agradecer a eles, novamente ao tribunal, pelo convite e que se interessem por esses temas que normalmente ninguém se interessa. Hoje eu vim para explicar um pouco do que se trata a OMC e especialmente o que nós fazemos como tribunal. O que é a OMC? A OMC é a grande, como vocês diriam, palestra em matéria de comércio internacional. E não somente de comércio internacional, mas eu chamaria de direito econômico internacional. Se hoje vocês podem levar às suas casas este conceito de que a OMC é muito mais do que um produto cruzando uma fronteira, eu já ganhei nesta apresentação. A OMC, como dizia, regula mais que um produto cruzando uma fronteira. A OMC regula bens, serviços e, sem dúvida, hoje é a única instância em matéria econômica internacional que existe. É um fórum de negociação, facilita a implementação. Estamos falando de 500 páginas de compromissos internacionais que adquiriram, neste momento, 161 países e que regulam, por isso eu mencionava, praticamente todo o âmbito do direito econômico internacional. Esses são os últimos membros da OMC. Chegamos a 161 e eu entendo que o protocolo da decisão já foi aprovado e rapidamente seremos 162. Falta pouco. Quais são as particularidades do mecanismo de solução de controvérsias da OMC? Bom, falamos um pouco do que regula a OMC. Ela regula, então, 4 grandes partes. Primeira seria os bens. Há mais de 12 acordos que regulam todo tipo de bens, todo tipo de comércio de bens, que vão desde agricultura, subsídios, normas sanitárias, normas técnicas, normas de origem. Como impacta isso? Todos os dias ouvimos que tem a ver hoje. Tentem colocar notícias atuais ou para transmitir a vocês que esse é o comércio que vocês veem todos os dias. Não sei se a Argentina está satisfeita com isso. Serviços. Isso é algo que nós esquecemos. Em 1995, pela primeira vez, se chegou a um acordo de regular os serviços. Como são importantes os serviços para o comércio mundial? Hoje se comercializam mais serviços do que bens no mundo. Hoje, o volume de comércio de serviços é muito maior do que o volume de comércio de bens. Por isso é importante na OMC. E que tipo de serviços são regulados? Financeiros, telecomunicações, profissionais, audiovisuais. Eu entendo que essa novela é muito famosa aqui no Brasil. Nunca eu vi. Bom, eu entendo que aqui também aconteceu alguma coisa.
Mas não mais regulamos os bens e os serviços. Não somente isso, também a OMC regula outro aspecto, que é um aspecto onde o Brasil é um jogador importante, que é a propriedade intelectual, que vai em patentes, marcas, direitos do autor, variedades vegetais, é uma ampla gama de compromissos em matéria de propriedade intelectual. Então, agradecemos muito, mas de nada serviria 500 folhas ou páginas de normas sem um mecanismo de solução de controvérsias confiável. Para nada serviria ter impactado tantas normas se não pudéssemos torná-las possíveis. E é onde entra o jogo do mecanismo de solução de controvérsias. E estamos falando, no dia de hoje, desde 1995, no momento foram iniciados, já estamos quase no caso 500. Estamos 496 controvérsias. Em um momento mais, eu vou ilustrar para vocês como casa este número com outros tribunais internacionais. Quais são as características do mecanismo de solução de controvérsias? Basicamente, vamos falar de 4. 3, basicamente. Jurisdição obrigatória. Uma vez que assina os compromissos da OMC, você está obrigado a ser sujeito aos mecanismos de solução de controvérsias. Vocês estão em um tribunal, poderiam pensar que isso é normal, mas em matéria internacional, essa é uma das características mais importantes do mecanismo da OMC. É o único tribunal internacional o qual não pode se recusar a acudir. Pode recusar a acudir outros tribunais, por exemplo, a Corte Penal Internacional, mas uma vez que esses que têm compromisso da OMC não pode se negar a submeter-se à jurisdição da OMC. Essa é uma característica, para mim, vital, importante, e é uma das características que foi dada muita credibilidade ao sistema. Jurisdição exclusiva. A OMC estabelece que somente as controvérsias presentes na OMC somente podem ser dirimidas pelos órgãos da OMC. Então, se estabelece uma jurisdição que chamamos de exclusiva. E, por último, as resoluções são vinculantes. Essa é outra característica em matéria de direito internacional público que não vão ver muito em outras instâncias internacionais. Ou é muito mais simples neste procedimento do que em outros âmbitos. Por exemplo, vocês sabem como é complicado fazer valer uma resolução da Corte Internacional de Justiça. Basicamente, se você não cumpre com as decisões que estão presentes na OMC, está sujeito a outorgar uma compensação ao país afetado ou a suspender concessões. Também chamamos de adotar algum tipo de retaliação contra o país afetado. E assim, Brasil é um mestre nisso, tanto para um lado como para o outro. Brasil está sujeito a sanções pelo cumprimento de compromissos internacionais, e Brasil esteve sujeito a essas sanções da parte do Canadá pelo não cumprimento dos compromissos internacionais. Brasil é uma testemunha de que o mecanismo funciona. Funciona por quê? Porque são cumpridas as suas decisões. E esse é um valor que tem e é muito importante para o sistema. Mas, rapidamente, em que consiste o sistema? O sistema, dizia um dos primeiros membros do órgão de apelação, o professor Vissar, que tinha 3 naturezas diferentes do mecanismo. Dizia uma natureza diplomática, uma natureza arbitral e uma natureza jurisdicional. A primeira, a natureza diplomática. Primeiro, vamos tratar de salvar ou solucionar a controvérsia de forma diplomática.
como amigos. Essa é uma reunião dos países, dos membros, onde tratam de resolver a controvérsia. Eu posso dizer a vocês que esses 496 casos que eu mencionei, mais da metade são solucionados nesta instância. Ou seja, podemos pensar que esse é um sistema usado muito e que está muito judicializado, mas o que nós podemos ver é que os países tratam de resolver a sua controvérsia primeiro de tal forma que seja diplomática e amigável. Então, a primeira instância é uma instância diplomática, que nós chamamos a instância de consultas. O que acontece se não é solucionada a controvérsia na instância de consultas? Recorremos à seguinte, que é uma instância, dizia George, de natureza arbitral. Ou seja, não é diferente do que vocês conhecem como arbitragem, onde as partes tratam de dirimir a sua controvérsia como? Selecionando um grupo de árbitros, nesse caso, que vão ser os que vão solucionar a controvérsia. Eles vão chegar a uma decisão. Essa decisão vai chegar a uma instância superior que vamos fazer o órgão de apelação, que tem uma natureza jurisdicional. Ou seja, o órgão de apelação vai revisar estas falhas ou as interpretações jurídicas que realizem os grupos especiais. E a aplicação que é feita por esses grupos especiais de direito a direito. Esta jurisdição, tratando de fazer uma analogia com o Supremo Tribunal Federal, de alguma forma, não sei se parecida ao 102 da sua Constituição, não sou especialista em direito brasileiro, mas, sem nenhuma dúvida, é um tribunal que nós chamamos de casa, onde somente vamos revisar ou estamos facultados para revisar o direito, a congruência jurídica das decisões tomadas pelos grupos especiais. Em raras ocasiões, e sob um mecanismo muito especial, podemos entrar para revisar os fatos. E aqui os meus colegas sabem perfeitamente quando. Qual é a característica da apelação? A apelação somos 7, já vou falar desses 7, e eu entendo que o tribunal, aqui são 11, e decidem em salas de 5 e 5. Seria assim? No caso do órgão de apelação, decide uma sala de 3. Mas é muito importante que vocês saibam que decidem os 3. Mas os outros 4 membros do órgão de apelação recebem todos os documentos, leem tudo o que está nas audiências e se reúnem. Nos reunimos os 7 para discutir a decisão. Ou seja, apesar de que seja um sistema onde se soluciona uma sala de 3, essa divisão de 3, que é a juridicamente responsável pela decisão, se vocês algum dia sofrem de insônia e querem ler uma decisão do órgão de apelação, vão ver que está assinada por 3 pessoas. Esses são os membros da divisão. Mas esses membros da divisão, em um processo que nós chamamos troca de opiniões, nos reunimos periodicamente, de acordo com cada apelação, para discutir a decisão. Somente há uma audiência. Aqui distinguiria a audiência do órgão de apelação e vejo aqui algumas coisas importantes, como talvez as audiências mais complicadas em matéria de direito internacional público. Eu entendo que a Corte Internacional de Justiça praticamente não faz perguntas. Também assim acontece nas audiências no Tribunal do Mar. As audiências na OMC, quem sofreu, e podem perguntar alguns que aqui estão presentes, as chamam como um castigo cruel. Uma anedota. Nas últimas, nós tínhamos 150 perguntas preparadas. Por quê? Eu vou voltar para este ponto, porque, no final, eu acredito que isso tem um fim. Quais são as faculdades que nós temos?
Unicamente podemos revocar o que foi indicado pela instância anterior, que é o grupo modificar, ou se estamos de acordo com a interpretação, ou o que aplicou os grupos especiais, ou confirmar sua decisão. Não temos outra faculdade. E assim, há uma discussão para o interior e os membros estão vendo por que não temos essa faculdade que tem muitos tribunais locais, nacionais, que é a faculdade que nós chamamos de devolução para a instância anterior. Nós não podemos regressar o expediente, simplesmente temos essas faculdades. Estamos falando de direito internacional público, estamos falando de interpretação de direito internacional público. Qual é a fortaleza maior que tem o órgão de apelação? Esses são os 7 membros do órgão de apelação. Vejam o mexicano. Encontrem um mexicano aí. Vou falar rapidamente, fazer uma resenha dos meus queridos colegas. O professor Kunuja Al-Bhatia é um servidor de carreira da Índia, com muita experiência em matéria de negociações e com uma extensa trajetória diplomática em Genebra, especialmente representando a Índia. Peter Van der Boschen é belga, acadêmico, tem talvez um dos livros em matéria de direito da OMC mais importante, e se são estudantes, com certeza já sofreram. Peter é um acadêmico que nós chamamos puro. Thomas Graham, que representa o que é de nacionalidade estadunidense, é um litigante, foi litigante durante muitos anos, trabalhou em despacho que via muitas questões da OMC. Yu Zhaoxian, minha colega da China, teve uma carreira diplomática, mas também trabalhou no mundo financeiro, foi diretora do Banco Asiático de Desenvolvimento. E, por último, o mais recente dos membros, que é Suibabu Servansin, estudou relações internacionais, não é advogado, salvo Ujan, que é economista, e é importante que eu diga isso. Rishi, que é especialista em ciência política, embaixador de muito tempo também, de Maurício, África, das Ilhas Maurício, da África. Porque eu digo rapidamente dos nossos currículos, porque eu sempre pensei que a força do órgão de apelação deriva do multidisciplinar, que estamos falando de um mesmo problema jurídico, não pode ser visto de diferentes ângulos culturais, mas também de diferentes ângulos profissionais. E isso, eu acredito, é o que nos dá tanta força como Tribunal Internacional, que o mesmo assunto podemos ver de 7 óticas, de 7 culturas muito diferentes. Obviamente, tenho que falar do Brasil. Estou aqui, tenho que falar do Brasil na OMC. Brasil é o principal usuário na América Latina e nos países em desenvolvimento. Brasil é um verdadeiro jogador em matéria de solução de controvérsias. Brasil tem casos que nós podemos chamar landmark, que foram os casos de algodão e de açúcar, que praticamente reinventaram ou voltaram a colocar em discussão a parte agrícola realmente na OMC. E, de fato, o diretor-geral da OMC, distinguido Roberto Acevedo, era um litigante, ou foi litigante durante muito tempo, e apareceu frente ao órgão de apelação várias vezes. Basicamente, aqui eu dou algumas cifras, nada mais, para que, ultimamente, o Brasil foi muito ativo, não mais como plante reclamante, mas também como terceira parte. Mas vamos falar, Brasil é um jogador no contexto das controvérsias. Como casa o órgão de apelação com outros tribunais? Como isso é visto?
Primeiro, vamos ver as características objetivas e depois eu vou falar um pouco do meu conceito subjetivo do órgão de apelação. Objetivamente, primeiro, vocês estão em um tribunal e estou seguro que a primeira pergunta é: como vocês resolvem? Em que velocidade? Essa seria a primeira pergunta. Fiz uma analogia com os tribunais da América do Norte que solucionaram até 5 anos. A Corte Internacional de Justiça, obviamente, são cálculos mais ou menos de 4 anos. Seria uma média. As controvérsias em matéria de investimento, que geralmente são solucionadas em 3 anos e meio. O Tribunal de Justiça, a União Europeia, que tem mais ou menos 2 anos. E a OMC, que tem 1 ano e 3 meses. Então, há alguns casos que, às vezes, duram muito mais, mas estamos falando de uma média. O órgão de apelação soluciona em 90 dias ou no prazo mais curto que possa solucionar controvérsias. E isso fala do tribunal ou o mecanismo de solução de controvérsias, porque não devemos falar do órgão de apelação da forma mais rápida, comparado com qualquer outro. Assim, em termos de controvérsias solucionadas, se consideram a Corte Internacional da Justiça. Na primeira, colocamos quantos anos e quantos casos foram solucionados. Primeiro, vamos à Corte Internacional de Justiça, que em 68 anos solucionou 161. A OMC 496. Se somente você contasse os casos onde houve um relatório, mesmo assim a OMC seria mais ativa que a Corte Internacional de Justiça. Em 20 anos, frente a 68, ainda contando nada mais do que os casos que chegaram à instância arbitrária. Não seria o Tribunal de Direito ao Mar, onde, em 19 anos, foram solucionados unicamente 23 controvérsias. O que nos dizem esses números? O que nos transmitem esses números? Que é um tribunal, são tribunais onde os membros colocaram sua confiança, são tribunais que serviram de modelo hoje. E há uma importante contribuição ao direito internacional público. Hoje, não há um tribunal no mundo que tenha interpretado tanto os artigos 31, 32 e 33 da Convenção de Viena sobre o Direito. Hoje, inclusive, a Corte Internacional de Justiça retomou interpretações feitas pelo órgão de apelação em matéria de direito internacional privado. Estamos falando de um tribunal que transcendeu a parte comercial e entrou em outros temas, por exemplo, a Convenção de Viena. Então, e cuja principal característica não é que temos a interpretação correta. Os nossos críticos diriam que nem sempre fazemos a interpretação correta. E podem ter razão nisso, mas o que os nossos críticos não vão poder dizer é que somos um tribunal que não revisa tudo, que não explora todas as possíveis interpretações e que não pensa ou estabelece detalhadamente motivos pelos quais considera que uma determinada interpretação é a correta. E isso, em âmbito local, nacional ou global, é uma característica que deve ser considerada quando um juiz ou um tribunal ou qualquer instância arbitrária ou jurídica tem obrigação com as partes de ouvi-las e dar uma decisão e explicar a sua decisão. Essa explicação poderá ou não estar de acordo, mas a grande característica que tem o órgão de apelação é fundamentar as suas decisões. E, no final, a qualidade dessas decisões são as que hoje fazem com que o órgão de apelação já chegue a um extremo ou uma época madura como Corte Internacional, porque, precisamente, não porque sejamos a melhor interpretação, talvez. Há muitos que não
concordam comigo, mas que raciocinamos e que damos um direito de audiência ao devido processo das partes e, no final, damos uma decisão em seus méritos. Por último, eu gostaria de ouvir algumas perguntas. Estão presentes na OMC um pouco para que tenham uma noção de quais controvérsias chegam à OMC. Assim, eu coloquei esses pneus aí. Isso aí, essa observação, podemos usar também o exemplo, uma medida brasileira, que é muito importante. Seria um exemplo. Recentemente, Panamá demandou a Argentina por certas medidas em matéria de serviços financeiros, por ter a Argentina em uma lista desses chamados paraísos fiscais. Então, como vocês podem observar, não somente vemos esses exemplos, mas também os serviços financeiros. Também vemos questões que têm a ver com o meio ambiente e com a energia solar. Esse foi um caso que envolveu o Canadá, uma medida da província de Ontário, que tinha que ver com subsídios e com o que nós chamamos requisitos de desempenho em matéria de geração de energia solar, e não somente energia solar, mas também incluía a medida energia eólica. Então, serviços financeiros, energias renováveis, aviões também. Essa é a controvérsia que envolve o bem móvel maior do mundo, são os aviões de mais de 100 passageiros. Essas são realmente, parecem 20. Essa é uma controvérsia entre os Estados Unidos e a Europa, e depois entre a Europa e os Estados Unidos, por subsídios a aviões de mais de 100 passageiros. Aviões muito grandes. Focas. Essa é uma controvérsia que teve a ver com uma medida da União Europeia contra a comercialização, venda e exportação e importação de carne de foca. Então, como vocês podem ver, focas, financeiros, energia renovável, tudo isso é mais ou menos ao que nós nos dedicamos na OMC. E, no final, não é um mecanismo muito popular. Em termos de direito internacional público, vocês, com certeza, quando veem o direito internacional público, nunca pensam no órgão de apelação da OMC. Pensam na Constituição, na Corte Internacional de Justiça, pensam nestes juízes vestidos de toga muito formais. E na OMC, nós somos muito diferentes. Mas, no final, privilegiamos o fundo pela forma. Quem esteve em audiências na OMC percebem que são audiências informais, principalmente informais, se comparam com audiências que tiveram outros tribunais internacionais ou acontecem em outros tribunais internacionais. Mas, no final, a OMC tem o seu prestígio ou dá o seu prestígio na qualidade das suas decisões. A OMC o mecanismo da OMC chegou a um estado a um processo onde já não se questiona a sua jurisdição ou a sua validade. De fato, ao contrário, hoje a OMC se tornou um fórum onde os países tratam de encontrar um ângulo jurídico a qualquer problema que vá, inclusive, muito mais além do comércio. É muito fácil ter um problema ambiental ou um problema de outra natureza e encontrar o quê? O ingrediente jurídico comercial para trazê-lo à OMC. Ou talvez a OMC ou os mecanismos da OMC sofrem do seu próprio sucesso. Por quê? Porque realmente hoje o sistema está cada vez mais amplo. Então, tanto o órgão de apelação como o mecanismo, como foi dito, que houvesse um acordo entre os países em matéria de normas ou novas normas e melhorar o sistema da OMC. Isso é importante, mas, bom, hoje nós nos voltamos ao meio para solucionar as controvérsias mais importantes e mais usadas e tratamos de viver as expectativas. E, no final, esse é um mecanismo que é usado muito, que é muito usado.
Você está assistindo Sexta com Excelência, uma hora que você fica por dentro do pensamento de especialistas consagrados do universo jurídico sobre temas atuais. O programa de hoje é com o presidente do órgão de apelação da OMC, Ricardo Ramírez Hernandes. A gente vai para um breve intervalo. Na volta, a gente mostra para você as dúvidas do público sobre o sistema de controvérsias da Organização Mundial do Comércio. O programa Sexta com Excelência está de volta. Nessa edição, o projeto do Supremo Tribunal Federal recebeu Ricardo Ramírez Hernandes. Ele é o presidente do órgão de apelação da Organização Mundial do Comércio e falou sobre o sistema de controvérsias da instituição. O tema provocou dúvidas do público. Confira cada uma delas e as respostas do especialista. Bueno, eu me puse um pouco curiosa porque em Brasil não consumimos muita carne de foca. Você poderia falar-nos um pouco mais sobre este caso? Sim, com todas as limitações, porque não falei dos casos. Seria somente um exemplo, porque eu não tenho muita informação sobre isso. E eu prefiro não entrar em algum tema, em alguma controvérsia, mas com muito prazer eu digo. A controvérsia envolvia uma medida da Europa ou um regulamento comunitário, dentro do qual se proibia a comercialização, venda ou importação de carne de foca. Havia basicamente dois. A importante era a exceção que tinha essa regulação, que não permitia a comercialização de foca, mas sim a permitia se tratava de comunidades inuits. Seria o nome em inglês, nós o chamamos esquimal, mas eu entendo que é um nome politicamente correto. Então, eu não gostaria. Essas comunidades estavam aí. E a pergunta era se essa exceção se ela envolvia o acordo da OMC sobre barreiras técnicas ao comércio. Na parte demandada nesse caso, que era o Canadá, Noruega, impugnaram essa regulação por considerá-la que ela era protecionista e por considerar que era exceção, e no final havia uma contradição na mesma regulação. E por um lado, a proteção das focas, e por outro lado, permitir ou esquecer essa proteção quando se tratava de direitos indígenas, por exemplo. Então, sobre isso trabalhou. E eu a convido para ver o relatório que está na página da OMC. Gostaria de saber algo mais sobre o papel do painel frente ao órgão de apelação, que na decisão uma das decisões do caso de Zirin, o órgão de apelação foi bem claro ao se posicionar dizer que o painel, apesar de não ter que segui-lo, ele só poderia descumprir ir contra uma decisão do órgão de apelação se houvesse uma norma cogente que implicasse que poderia ser tomada outra decisão. Então, gostaria de saber qual é a opinião atual sobre a relação entre o painel e o órgão de apelação. Bom, há uma relação onde, obviamente, o órgão de apelação revisa as decisões. Eu acredito que ao que você se refere é o tema seria se as decisões do órgão de apelação são obrigatórias sobre os grupos especiais ou painéis. A resposta jurídica é não. A resposta de fato vem dos membros, porque no final se transformou, e a sua pergunta me faz chegar a um comentário. O sistema de solução de controvérsias da OMC evoluiu de tal forma que já os países não discutem interpretações dos acordos. Em alguns casos, não discutem se o acordo ao artigo 2 que você se refere quer dizer X ou Z. Agora, o que nós encontramos, muitas controvérsias recentes, é que os países começam a discutir sobre os relatórios do órgão de apelação e começam a debater se um parágrafo queria dizer X
ou Z, de um relatório do órgão de apelação, o qual, se leem entre linhas, há uma mensagem implícita, uma confiança já dos membros da OMC de já não discutir a interpretação do texto, mas discutir, não, o órgão de apelação quis dizer isso, e não, o órgão quis dizer isso outro, essa outra coisa. Já evoluímos nisso. Então, juridicamente, o entendimento é muito claro que diz que as nossas decisões não são obrigatórias sobre nenhuma outra decisão, nem do órgão de apelação, nem dos grupos especiais. Na prática, os países, ao meu parecer, parecem que adotaram o conceito de um tipo de litígio de casos, se eu posso chamar assim. Quando o senhor apresentou o gráfico do papel do Brasil na OMC como demandante, como demandado, o senhor mencionou uma terceira parte. Essa terceira parte, como é que ela chega a participar dessas controvérsias? Qualquer país ou qualquer membro da OMC tem direito a ser terceira parte em uma controvérsia. Tradicionalmente, no caso dos Estados Unidos e Canadá e Europa, se não era um demandante ou demandado, eram terceiros, praticamente, em todas as controvérsias. Brasil é um dos países que adotou, que está muito próximo dessa posição, ou praticamente em algumas, eu não vi. É a única que não vi Brasil presente como terceira parte. Foi uma controvérsia com a Argentina. E eu quero pensar por quê. Eu entendo por quê, mas em todas as outras, Brasil é terceira parte. Se quero fazer uma observação, Brasil e todos os países que são terceira parte. Poderia pensar que os membros do órgão de apelação e os grupos especiais não favorecemos. Para mim, é uma parte fundamental. Então, as terceiras partes têm a sua posição, mas muitas vezes a terceira parte ajuda a moldar uma interpretação, porque eles têm uma visão mais, poderíamos dizer, objetiva, em termos de que não estão defendendo um texto ou uma medida. Então, recentemente, o Brasil teve, apesar de que não envolveu nenhum tema Brasil, todos esses casos que aconteceram sobre a interpretação do acordo sobre barreiras técnicas ao comércio, praticamente em todos vimos Brasil. Então, há um papel de terceira parte que eu acredito que muitos países, e fazendo uma autocrítica, apesar de que estão na embaixada, México não tomou. E México deveria tomar. Quais são as consequências para um país que não cumpre a decisão da OMC? Que bom que você fez a pergunta, porque eu gostaria de fazer um esclarecimento. Quando eu falei do sistema de resoluções vinculantes, geralmente, falei da última instância. Se há um incumprimento do país que tem direito a uma retaliação. A OMC, geralmente, é um cumprimento voluntário. Ou seja, no final dessas instâncias, são poucas. Dos 500 casos, se fosse chamar um percentual, eu diria que 2 ou 3% chega ou segue todo o caminho para chegar a uma sanção. Normalmente, as decisões da OMC, e essa é um bom indicativo do sistema, são cumpridos de forma voluntária. Se não cumpre, então o país afetado tem direito a adotar represálias, suspensão de concessões ou alguma outra medida para obrigar o país, e de fato esse é o fim, para adotar a retaliação, de suspender ou adotar a retaliação, forçar o país a cumprir com a decisão no final. Com relação à disputa do algodão, houve um acordo entre os governos brasileiro e americano com relação à reforma do Farm Act. A administração Obama está próxima ao final e ainda não se teve avanço nesse sentido. Qual é o posicionamento atual da OMC quanto às medidas cabíveis posteriores ao final da administração Obama, pois o prazo do acordo também se aproxima do final?
Eu acredito que essa pergunta era mais para a administração de Obama do que para mim. Eu posso dizer que o Brasil usou um direito do qual tinha, fez uso do direito que tinha e vai seguir fazendo uso desse direito, se assim ele quer, enquanto os Estados Unidos não cumpra com a decisão do algodão. Basicamente seria isso. Você acompanhou a terceira edição do programa Sexta com Excelência, dessa vez com um representante da Organização Mundial do Comércio, Ricardo Ramírez Hernandes, presidente do órgão de apelação da OMC. A gente fica por aqui. Boa noite e um bom fim de semana.